Oi pessoal, estamos de volta. Agora há pouco nós falamos sobre os ganhos de capital e agora nós vamos falar sobre os proventos de ações, certo? Nós vimos agora há pouco que um investidor em ações ele poderá ter dois tipos de ganho, poderá vislumbrar dois tipos de ganhos, ou através do ganho de capital, né, que é o talvez no Brasil seja o mais cultural, comprar uma ação por um preço e tentar vendê-la por um preço mais alto, essa diferença seria o ganho de capital, e a outra seria através dos proventos de ações, certo? O que são os proventos de ações? Os proventos de ações são os benefícios que são repassados pela CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, para os seus acionistas. Durante 25 anos, de 61 até 1997, funcionou a Calispa, que era uma caixa de liquidação dos ativos do Estado de São Paulo. Isso teve início principalmente por conta da necessidade das transações envolvendo contratos de café. E depois foi se aplicando a outros ativos em termos de contratos. Bom, em 97, a Calispa foi extinta e foi criada a CBLC. A CBLC já foi uma pasta, vamos dizer assim, dentro da estrutura da organização da Bolsa, depois transformou-se em uma empresa e hoje ela voltou a fazer parte dessa estrutura organizacional da Bolsa. Qual a principal função da CBLC? Como o próprio nome já diz, Central Brasileira de Liquidação e Custódia. Ela custodia os papéis, todas as transações que são feitas, e são feitas de forma escritural, são custodiadas via CBLC, e a liquidação, que significa o ponto final das transações, entre as compras e vendas, também são operacionalizadas através de uma operação de clearing da CBLC. A clearing é quem faz todo esse processo de compensação entre papéis, de liquidação. Quem tem que pagar vai ter que se assegurar esse pagamento. Quem vai receber também vai ter que ter assegurado esse recebimento. Então, a clearing, faz essa, vamos dizer assim, uma expressão mais grosseira da tradução da palavra, faz uma limpeza nesse processo e deixa tudo arrumado através da CBLC. Foi bem? Bom, e que proventos seriam esses? Tem um dos proventos que são mais tradicionais e talvez mais conhecidos, até mesmo por parte de vocês, que se chama dividendos. Eu acho que todos já ouviram falar nessa palavra. O que são dividendos? Nada mais são do que uma parcela do lucro de uma empresa, de uma companhia de capital aberto, que é distribuída aos acionistas em dinheiro. Existe uma palavra que se chama payout, que seria uma parte desses dividendos, que isso não está definido em lei, mas houve um certo costume por parte do mercado que define que esse payout tem que ser no mínimo de 25%. Traduzindo, se uma empresa fecha o seu resultado com lucro de 100 milhões de reais, então um lucro bem robusto aqui, bem que a Vale do Rio Doce apresentou o dobro disso agora, recentemente, 25% desse lucro, que seria 25 milhões, deveria ser distribuída para os acionistas, certo? A Apivida recentemente anunciou que irão distribuir cerca de 13 milhões de reais aos seus acionistas. Então, o payout do dividendo mínimo que o mercado aceita é de 25%. Muito embora, eu reforço, isso não esteja em nenhuma instrução da CVM, isso não está em lei. É como fila. Fila está em lei? Não, mas todo mundo sabe que a fila ela tem que ser obedecida em algum evento. Vou para o banco, preciso entrar numa fila. Vou para um supermercado, para pagar eu preciso entrar numa fila.
Então são costumes que vão se estabelecendo e termina virando uma regra com deveres e direitos, tá certo? Então é assim que acontece com relação aos dividendos. Bom, as empresas que pagam bons dividendos são empresas que, para que você possa analisar esta performance, né, em termos de distribuição de dividendos, antes é preciso analisar a distribuição da performance da empresa. Porque uma empresa que é bem estruturada, que culturalmente ela costuma fazer isso, o pagamento dos dividendos, que pode ser um payout mínimo de 25, pode ser 30, 40, 50, não vai abalar a questão da capitalização da empresa, porque esse dinheiro vai sair do caixa da empresa, vai sair do capital de giro da empresa, certo? Então, quais são as empresas hoje que a gente sempre observa no mercado com um histórico bom de pagamentos de dividendos? A Itaú, tem a Ambev, né? E tem uma outra empresa que agora me foge a memória. Mas o Itaú e a Ambev, tradicionalmente, elas pagam bons dividendos. Empresas com a estruturação um pouco menor, talvez não tão consolidada, que venham oferecer grandes dividendos, grandes volumes de dividendos, isso poderá representar um risco muito grande, porque a empresa ela precisa reinvestir em suas atividades fins. E se a empresa, a companhia, distribui dividendos no volume muito alto, como eu disse antes, isso vai sacrificar o capital de giro e a empresa poderá, inclusive, ter problemas de liquidez, certo? Porque, relembrando, dentro de finanças existe uma diferença entre uma empresa estar bem economicamente e estar bem financeiramente. Muitas vezes, economicamente, uma empresa está de forma excelente, mas financeiramente não, porque ela deve ter faturado muito, vendeu muito a prazo, mas esta receita ainda não foi realizada como uma receita recebida. Então, não há uma questão financeira ainda envolvida, só uma questão econômica. Então, se faturou bem, o resultado foi muito bom, até porque o resultado é uma medida econômica do balanço, não é uma medida financeira. Não quer dizer que uma empresa que tenha fechado o seu resultado com um lucro de 500 milhões de reais tem exatamente esses 500 milhões de reais até já disponíveis lá, pode ter até muito mais do que isso, se ela estiver muito bem financeiramente. Mas se ela está se soerguendo ou se está passando por um processo de reestruturação, esses 500 milhões não vai significar exatamente que tenha no caixa da empresa ou aplicado em alguns ativos financeiros em alguma instituição financeira, certo? Então, essa questão como cuidar dos dividendos, quando for se analisar, porque hoje o perfil do brasileiro mudou um pouco, que o brasileiro até pouco tempo só queria saber de ganho de capital. Hoje já existe uma grande parcela que está de olho em dividendos, ou nos proventos das ações como todos que a gente vai falar aqui. Mas é muito importante também observar essa questão do suporte que a empresa possa ter para pagar bons dividendos. Inclusive, existe possibilidade de uma empresa apresentar um bom lucro, mas uma vez que a sua liquidez, ou seja, a sua disponibilidade de caixa, não está dentro de um patamar adequado, ela poderá entrar com um pedido para a CVM para que esses dividendos sejam pagos em outra ocasião. Eles não deixarão de ser pagos. Está pedindo um adiamento e justificando pela causa principal, que é a manutenção da liquidez da empresa, para que a empresa não tenha esse problema de uma forma acentuada e possa até, quem sabe, se tornar insolvente. E uma empresa insolvente é algo muito perigoso. Fica a um passo da falência, tá certo? A CVM irá analisar o pedido e poderá aprovar ou não. E normalmente isso é levado a uma assembleia extraordinária, porque tem dois tipos de assembleia. Tem a GO, que normalmente acontece no dia 30 de abril, hoje, e tem as extraordinárias que poderão acontecer em qualquer época, tá certo? Então, por enquanto, fica aí a mensagem sobre dividendos e teremos mais algumas conversas a respeito de outros proventos. Tá bom, pessoal? Estudem, fiquem atentos, volto já.